partícula material move-se no plano OXY de acordo com as seguintes equações paramétricas: x igual a t ao quadrado e y igual a t menos 1, onde x e y são medidos em metros e o tempo é medido em segundos. A linha A indique a equação cartesiana da trajetória da partícula. A linha B determine para o instante t igual a 1,8 segundos as componentes e a norma da posição. Para a resolução desse problema, vamos começar com a organização dos dados e vimos que a partir da leitura feita nos foi fornecido as equações paramétricas x igual a t ao quadrado, y igual a t menos 1. Na linha A, pede-nos para determinar a equação cartesiana da trajetória, que vou aqui representar y em x. Na linha B, pede-nos para o instante t igual a 1,8 segundos as componentes, que nesse caso em x e em y, do vetor posição. Também pede-nos ainda na linha B a norma do vetor posição. Muito bem. O segundo passo seria fazer uma interpretação geométrica, aqui nesse espaço que eu considerei como sendo o diagrama do corpo livre, mas a representação gráfica da trajetória da partícula exige de nós o conhecimento da equação que traduz a trajetória, e não temos. Então temos que responder primeiro a linha A para voltarmos aqui na representação gráfica. Portanto, vamos avançar aqui para a linha A. Conhecemos as equações paramétricas e a partir dessa equação, que eu vou escrever aqui, x igual a t ao quadrado e y igual a t menos 1, posso observar que a partir dessa equação, não é? Aqui, essa aqui, x igual a t ao quadrado, posso resolvê-la em ordem a t. Isso vai ser t igual a raiz quadrada de x. Ok? Então, nesse caso, substituindo na equação de y em t, o t pela raiz quadrada de x, vamos obter y igual a raiz quadrada de x menos 1. Portanto, esta é a equação cartesiana da trajetória descrita pela partícula. E podemos aqui observar que essa y aqui está a representar uma função irracional. E para fazer a representação dessa função, precisamos conhecer as propriedades matemáticas, os procedimentos para a representação gráfica de uma função. É óbvio que começa-se por determinar o domínio da função. Como trata-se de uma função irracional do tipo raiz quadrada, o índice da raiz é par, então os valores de x aqui só devem ser positivos ou nulos, porque a raiz quadrada não admite valores negativos, ok? Então, para não levarmos muito tempo,
construímos a tabela, que é o procedimento normal. Vamos representar o gráfico dessa função, tendo por base apenas os zeros da função. Então, podemos observar aqui, se y for nulo, vamos ter uma equação desse tipo, raiz de x menos 1 igual a 0, e a resolução dessa equação nos dá x igual a 1. E se x for igual a 0, obviamente que y será igual a menos 1, ok? Então, tendo o conhecimento do domínio da função e calculando os zeros da mesma, estamos em condições para fazer a representação gráfica da trajetória. Então, vamos aqui marcar com a nossa régua. Vou supor que ao longo da vertical tenho o eixo Y e na horizontal o eixo X. Ok. Então, lembrar que X e Y estão dados no sistema internacional de unidades. Implica que X mede 100 metros e Y também. O cruzamento desses dois eixos nos dá um ponto O, cujas coordenadas para X é 0, para Y também é 0. Então, como vimos aqui, vamos voltar na nossa equação. Para x0, y é menos 1. Menos 1 mais ou menos aqui, não é? Ok. E para y0, x é igual a 1. x1 é aqui, mais ou menos. Muito bem. Então, o gráfico da função dada, que no caso é a trajetória da partícula, é uma curva que passa por esses dois pontos. E essa curva é contrário de uma parábola, não é? Então, nós vamos representar com uma vermelha para melhor realce, não é? Ótimo. E vamos traçar. Ok. Então, temos aqui a trajetória descrita pela partícula. Essa que está representada com cor vermelha. Ok? Então, podemos observar que essa trajetória, essa linha vermelha não pode ultrapassar aqui o eixo Y, não pode vir para aqui. Porque se vier para aqui, os valores daqui correspondem aos valores negativos de x. E o domínio da função são apenas valores de x positivos. Ok? Pronto, está representado então aí o gráfico, né, que traduz a trajetória da partícula. Agora vamos responder a linha B. Na linha B, nós queremos calcular as componentes x e y do vetor posição. Vamos começar pela componente x. Então, a componente x do vetor posição é dada por x na direção e sentido do eixo x, sendo que x é t ao quadrado, então fica t ao quadrado na direção e sentido do eixo x, e para o instante t igual a 1,8 segundos, fica 1,8 ao quadrado, já que o t aqui está ao quadrado, na direção e sentido do eixo x. Então, aqui vamos representar o valor. O quadrado disto dá 3,24 e lembrar que a coordenada está dada no sistema internacional, então a unidade é metro na direção e sentido do eixo x. Esta é a componente x do vetor posição. Então vamos agora determinar a componente y usando os mesmos procedimentos. Então vamos ter aqui componente y do vetor posição é
y na direção e sentido do eixo y. No caso, y é t menos 1. Então fica t menos 1 na direção e sentido do eixo y. Sendo que t é 1,8, vamos por aqui 1,8 menos 1, certo? Este 1 que está aqui, na direção e sentido do eixo y. Obviamente que isso dá para a componente y o valor 0,8, a unidade também é metro, unidade de comprimento no sistema internacional, na direção e sentido do eixo y. Então vou aqui representar num retângulo para realçar, certo? Ok. Agora vamos responder o módulo. Como é que podemos calcular o módulo do vetor posição? Primeiro vamos lembrar que o vetor posição pode ser determinado através das suas componentes. Nesse caso, escreve-se dessa forma: componente x mais a componente y. E a norma, a partir daqui, calcula-se pela raiz quadrada disto ao quadrado mais isto ao quadrado. O quadrado deste vetor vai dar o módulo do próprio vetor ao quadrado. Aqui também. Então, podemos representar r em x ao quadrado, sem a seta, porque quadrando o vetor torna-se uma grandeza escalar, mais r em y também ao quadrado. Ok. Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer a substituição dessas letras pelos dados numéricos. Para y, vamos colocar aqui, e para x, vamos colocar aqui, certo? Vamos então, vou escrever aqui, r, não é, que é o vetor posição no caso, fica igual a raiz quadrada, vou aqui abrir um parênteses para melhor organização, o valor de r em x, não é? Que é 3,24 na unidade SI ao quadrado, mais, não é? Agora ry, que vale 0,8 na unidade SI ao quadrado. Então, portanto, aqui está a raiz. Ok? O cálculo desta operação toda, que é colocar a designação do módulo, né, que esse é o módulo, vai nos permitir obter o resultado para o módulo do vetor posição 3,34 metros. Ok? Certo. Então, estão respondidas assim as questões feitas na linha A e também na linha B. E por hoje terminamos. Até lá, estamos juntos.